Bom dia, então, este sábado, 18 de abril, estamos dando a continuidade do livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade. Nós vamos começar a segunda parte do livro, né? Na página 59. Quem vai fazer a leitura vai ser a Nina, para nós hoje, e a Márcia vai nos contemplar aí com um verso, né? Tudo bem. Se meu pensar é luz, minha alma se ilumina. Se minha alma se ilumina, a terra torna-se uma estrela. Se a terra é uma estrela, sou verdadeiramente homem. Do Herbert Hall. Muito bem. Nina, e obrigado, puder, né? Nós estamos na página 59, na segunda parte, onde a gente vai falar sobre a escola do altruísmo, né? O número 8. 8, a escola do altruísmo. Missão. A escola do altruísmo busca e incorpora os conceitos da ciência espiritual a fim de aplicá-los na prática da vida social terrestre. Um esclarecimento. A escola do altruísmo orienta sua atividade pela ciência espiritual inaugurada por Rudolf Steiner, o criador da antroposofia. É preciso deixar claro que antroposofia não é religião. Antroposofia é ciência espiritual. Da mesma maneira como a ciência natural pesquisa os fenômenos materiais, a ciência espiritual pesquisa os fenômenos espirituais com plena autoconsciência. As duas ciências devem completar-se no intuito de obter uma percepção e uma compreensão integrada da nossa existência. Quando a antroposofia encara o mistério do Gólgota como um acontecimento central de toda a evolução humana, isso não é um fenômeno de fé, mas o resultado da pesquisa espiritual de Rudolf Steiner e de outros pesquisadores espirituais. Ver anexo 1. Então, agora a gente vai para o anexo 1, que eu não sei que página que está. Eu acho que nós já lemos esse anexo, não? Deixa eu ver. O 1, acho que não. Provavelmente não. Ah, bom, Página então, 97. interessante. Então vamos, porque ele fala da sintomatologia da história, então eu acho que é bem interessante irmos para esse aspecto. Tudo bem, podemos então no anexo. Então, é o 13, anexos. Anexo 1, esclarecimentos. A seguir, algumas definições importantes para um melhor entendimento do texto. O que é GA? GA, do alemão Ra, sei falar, pode ser traduzido por edição geral. A edição geral da obra de Rudolf Steiner tem 354 volumes, os quais incluem obras literárias, GA de 1 a GA 28, redações, que é GA 29 a GA 36, palestras públicas, GA 37 a GA 84, palestras para membros da Sociedade Antroposófica, GA 88 a GA 270, palestras
sobre áreas de atuação específicas, GA 271 a GA 354. Rudolf Steiner, 1861-1925. Doutor em filosofia pela Universidade de Rostock. O pai da antroposofia teve percepções suprassensíveis já na infância. Desde cedo, ele precisou integrar em sua alma os dois mundos que ele vivenciava. Ele dividia o mundo físico com as outras pessoas, mas o mundo espiritual somente ele enxergava. Sobre o mundo espiritual, ele não podia falar com ninguém, porque simplesmente não era compreendido. Quando adulto, essa condição lhe deu a capacidade de transmitir experiências espirituais em conceitos claros que completavam os conhecimentos científicos da época. Com uma disciplina rigorosa, baseada em um pensar exato e ancorado na ciência natural, Rudolf Steiner conseguiu transmitir os fenômenos do mundo espiritual como ninguém antes dele havia feito. A antiga clarevidência na humanidade acontecia justamente com a exclusão do pensamento. Mas com a ausência do pensamento, não pode haver memória. Até Rudolf Steiner, as experiências espirituais somente podiam ser transmitidas para o mundo profano por meio de símbolos, parábolas ou imagens que utilizavam uma memória não baseada no pensamento autoconsciente. Antroposofia. Uma das propostas da antroposofia fundada por Rudolf Steiner em 1913, também denominada de ciência espiritual, é a de complementar a ciência natural, a qual, com seu pensamento positivista material, não tem acesso aos fenômenos suprassensíveis da alma e do espírito do ser humano. A antroposofia reconhece as conquistas grandiosas das ciências naturais, mas enxerga nelas um conhecimento apenas parcial quando se trata da alma e do espírito do homem. Não temos dúvidas de que, em uma época futura, não muito distante, as duas ciências, a material e a espiritual, se integrarão a fim de dar respostas mais produtivas e abrangentes às questões, aos problemas e às angústias que atormentam a humanidade moderna. Outro item é Mistério do Gólgota. Os acontecimentos de transição dos tempos ocorridos no período da Páscoa, com a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, compreendem um mistério que transcende a capacidade de compreensão pelo intelecto humano. Somente com o desenvolvimento da alma da consciência, o ser humano terá condições de compreender, de modo gradativo, o real significado desse mistério. Segundo Rudolf Steiner, o mistério do Gólgota é o pivô, o ponto de inflexão de toda a evolução da humanidade. Foi graças ao sacrifício de Cristo que o ser humano adquiriu um eu individualizado. Antes dessa época, o eu dos seres humanos
era representado por um eu de grupo. O povo judeu se identificava com o pai Abraão, e os egípcios encontravam sua identidade no faraó. Mas com o mistério do Gólgota, Cristo doou um eu individualizado a cada ser humano, vivo ou morto, e tornou-se o Senhor do destino de cada um, independentemente de raça, cor ou religião. Um outro conceito é trimembração do organismo social. Na visão antroposófica, o ser humano é composto por 3 níveis diferentes, a saber, corpo, alma e espírito. Para essas 3 entidades poderem se desenvolver de maneira sadia, elas dependem de um ambiente ou de um organismo social favorável a esse desenvolvimento. Cada uma dessas 3 entidades tem necessidades diferentes para seu desenvolvimento. E sendo assim, o organismo social no qual elas vivem deve apresentar um ambiente diferente de acordo com as necessidades de cada uma. Para o desenvolvimento sadio do corpo físico, o organismo social deve entrar com seu sistema econômico, a fim de garantir ao ser humano sua sobrevivência. O princípio que rege o sistema econômico é a fraternidade. Para o desenvolvimento sadio da alma humana, o organismo social deve oferecer uma convivência ordenada e baseada na justiça, por meio de seu sistema jurídico, o qual vale para todos. O princípio que rege o sistema jurídico é a igualdade. Por fim, para o desenvolvimento do espírito humano, o organismo social deve garantir a livre iniciativa de cada pessoa, de acordo com suas aptidões e seus interesses, por meio de seu sistema cultural e espiritual. O princípio que rege esse sistema é a liberdade. A Revolução Francesa aboliu a monarquia e acabou com a elite francesa desonesta. E, do caos da Revolução, surgiram 3 conceitos básicos para uma nova sociedade: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 conceitos correspondem ao ideal de uma sociedade justa, mas sua inspiração foi logo deturpada, e desse modo, eles não frutificaram, pois a liberdade que deve reger a vida cultural e espiritual é encontrada na vida econômica, free enterprise, liberalismo, né? E causa as disfunções econômicas e sociais que encontramos hoje. A igualdade, que deve reger a vida jurídica, foi parar na vida espiritual. Por exemplo, nas ideologias nazistas e comunistas, em que todos tinham que pensar da mesma forma, a fim de não serem castigados fisicamente. Essa deturpação também é encontrada em seitas religiosas, ditaduras e modismos da época atual. A fraternidade, que deve reger a vida econômica, foi varrida para debaixo do tapete. Em 1919, Rudolf Steiner resgatou esses valores e os colocou no lugar certo
ao formular o conceito de trimembração do organismo social, trazendo para os tempos atuais os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ou solidariedade. Ele apresentou esses conceitos ao novo governo alemão logo após a Primeira Grande Guerra, mas não foi compreendido. O tempo para sua compreensão não havia chegado ainda. Rudolf Steiner sabia que as ideias predominantes na época iriam levar o mundo a novas guerras. A Segunda Guerra Mundial veio logo, com todo o sofrimento inerente a ela. Agora, após o capitalismo e o comunismo mostrarem sua inviabilidade, estamos novamente de uma escolha. Ou acordamos para as novas ideias de conteúdo espiritual, ou a continuidade das tendências atuais levará a situações caóticas, em uma guerra de todos contra todos, como previa Rudolf Steiner. Observação. Para quem estuda o significado desses três conceitos a fundo, fica evidente que os olhos se abrirão cada vez mais no intuito de enxergar a situação precária na qual a humanidade se encontra. E descobriremos novos caminhos para a mudança. A mudança virá de baixo para cima e não de cima para baixo. Do indivíduo para a sociedade e não da sociedade para o indivíduo. Não falo de revolução, mas sim de conscientização e transformação da realidade a partir de conceitos que ressoem na alma dos seres humanos que vivem no nosso tempo e têm carência de novas ideias. Por trás desses conceitos emerge a imagem do ser humano livre, consciente, praticante do bem. A escola do altruísmo, como caminho, levará as futuras gerações a praticar o bem no mundo. As futuras gerações descobrirão que a vida se enriquece, ganha sentido e um significado mais profundo, na medida em que a convivência é regida pelos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que a verdadeira felicidade nunca pode ser encontrada nas coisas fúteis e materiais. Vamos dar uma paradinha? Sim, obrigado, vamos dar uma parada. O que chama atenção nisso que nós lemos, né? Esse anexo 1, na realidade, ele trouxe uma imagem da antroposofia, né? Que é a base para todo o trabalho que ele escreve no livro. E, evidentemente, a antroposofia é imensa. A gente pode ver isso só pelo início do livro, quando ele fala das obras completas, né? São 354 GAs. Lembrando que cada GA tem palestras, não é? O número GA te leva a uma coleção de palestras, uma coletânea de palestras. Então, vocês imaginam que tem GAs que tem 20 palestras, né? Não todas, mas muitas têm muitas palestras. Geralmente tem 11, 10 palestras. Então, é um volume muito grande de conhecimento que o Steiner trouxe, né, como uma forma de ligar o espiritual do indivíduo ao espiritual do mundo. E ele aqui trouxe alguns aspectos só, né, que são importantes para o nosso tempo. E aí realmente fica em aberto para se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Hoje temos Eu queria uma uma alma nova clareza. aqui, Zônia, que está alegrando a nossa tela É, aqui, né? que Como fofinha chama, Marta? ela. É, muito bom.
Eu fiquei impressionado com a clareza com que ele Ema. explica as coisas, Poder- né? Porque a gente, quando vai explicar para as pessoas, fica com uma certa Mais difícil. dificuldade, né? E ele Isso é. traz de uma forma tão didática, tão clara, gostei muito do texto. Desculpa, Marta, eu acabei não ouvindo. Qual o nome? Ema. Ema. Ah, parabéns. Ainda. Tá Mais bom, tá uma. ótimo. Eu vou Já fazer estamos um. acompanhando aí, né? Tá bom. Aluna Waldorf. Ótimo. Tá com que idade? Quantos anos você tem? 3. Ótimo. Tá nascendo eu e já está aqui acompanhando a antroposofia aqui. Ótimo, que E bom. que euzinho forte, viu? É, ah, que bom. Bom, então, voltando aqui para nossa nessa leitura, né? Aqui ele chama a atenção, primeiro da GEAS, que eu acho que é super importante a gente perceber isso, né? Das GEAS. E depois ele chama a atenção também sobre quem era o Rudolf Steiner e o que ele trouxe, né? O que significa a antroposofia, a importância da visão da influência crística na evolução da humanidade, né? Como um ponto central da evolução, e esse aspecto que é um desafio para o ser humano moderno, que é a trimembração do organismo social, né? Então, baseado nos princípios da Revolução Francesa, que se perderam pela violência que aconteceu, mas na realidade seria a fraternidade, a igualdade e a liberdade. E a igualdade deveria ser colocada realmente na nossa vida jurídica, quer dizer, somos todos iguais perante a lei, embora sejamos diferentes, né? A igualdade se dá naquilo que coloca, né, o ser humano com suas características individuais. Então, somos iguais perante a lei, né, mas com posições individualizadas. A liberdade, né, ela deve ser, na realidade, no âmbito jurídico, desculpa, no âmbito espiritual. Quer dizer, todos nós temos a liberdade de seguir um caminho de espiritualidade, um caminho de busca de autodesenvolvimento. E a fraternidade, na realidade, é aquela que é para a nossa vida econômica. E a fraternidade é que deveria realmente permear as outras duas. Porque se a liberdade no mundo existe, você pode chegar até um capitalismo selvagem, né, como se diz, destrutivo. E se a igualdade também prevalece, fica todo mundo sem nenhuma individualidade, né? Nós somos iguais na diversidade. E é impossível viver sem uma coisa ou outra, né? A vida, ela se baseia em polaridades. Então, você não consegue viver, historicamente, né? Você não consegue viver sem essas duas grandes forças, da liberdade e da igualdade, mas desde que elas sejam permeadas pela fraternidade. Então, esse foi o grande impulso que o Steiner trouxe, não compreendido na época que ele trouxe, e até hoje ainda não é fácil de compreender, e muito menos fácil de seguir. Mas essa é a proposta, né? Podemos, não sei se tiver alguma observação, senão nós voltamos para o texto. Acho que podemos voltar, Nina. Qual Aí a voltamos lá página? para a página 59. 59. Então, a gente vai ler agora as peculiaridades Peculiaridades. do social. Uhum. As peculiaridades do social. Conforme a sabedoria antiga, o mundo é constituído de quatro elementos: terra,
água, ar e fogo. Terra, água e ar não se deixam misturar, porém o calor possui a capacidade de penetrar todos eles. Ele não tem substância própria. O mesmo fenômeno acontece com o social. A medicina, a educação, a agricultura, a arquitetura, engenharia, etc., podem ser definidas, delimitadas e focadas. Com o fenômeno social é diferente. Ele penetra todas as outras atividades. Ele é onipresente e, em geral, pouco claro para as pessoas. Por essa razão, ele é muito mais difícil de ser delimitado, focado e conceituado. No momento em que duas pessoas se encontram, acontece o fenômeno social. Elas podem discutir e trocar ideias sobre qualquer assunto, que a consciência delas deverá permanecer no conteúdo da ideia ou do problema em questão. O social acontece geralmente fora da consciência. O problema discutido é o conteúdo da conversa. E o social se manifesta na interação. O impulso básico do social é a polaridade, egoísmo versus altruísmo. Uma reflexão. No início do século XXI, todas as instituições antroposóficas fundadas por Bernard Liverhood, o fundador da NPI, fundador da NPI, e da psicologia social antroposófica, fecharam. Pedagogia, desculpa, é pedagogia, não é psicologia, é pedagogia social antroposófica. NPI. Então, o Bernard Liverhood foi fundador da NPI e da pedagogia social antroposófica. E todas fecharam. Uau! O Netherlands Pedagogy Institute. Aqui está em alemão, eu não sei falar. Sim. Então, tem um instituto para crianças especiais. O outro é um ano para jovens escolherem sua futura profissão com base em uma visão do mundo ampliada. E o outro é o Center for Social Development, na Inglaterra. Então, todos esses institutos existiram, né? E o Niederland Pedagogic Institute, que é o NPI, aqui no Brasil ele deu origem à DIGO, que é uma instituição, né, que trabalha com instituições, né, com orientação para grupos, né, de indivíduos, grupos e organizações do ponto de vista da antroposofia. Esse Zone Ruiz era para crianças especiais. Esse Frei Rongshu era uma ideia de atuar com jovens para que eles olhassem para o futuro. E o Center for Social Development da Inglaterra era um centro de disseminação da antroposofia. E acabaram, hoje não existem mais, deixaram suas sementes. E aí ele, abaixo aqui, eu já vou só adiantando, né, quando ele fala que outras que fecharam ou estão em vias de fechar, seria o Emerson College na Inglaterra, mas eu acho que esse está firme lá ainda, né, não está fechando. A Artemisia realmente, que era o Centro de Desenvolvimento Humano do Brasil, já fechou. E esse Haus Launstein, que é um lar antroposófico para idosos, em Murrach, na Alemanha, e isso eu não tenho notícia se ele existe ou não, né? Então, ele só está falando de todo esse trabalho social que, de alguma forma, através de forças, da atuação de forças contrárias, não se mantiveram. Acho que pode Todas, continuar. todas, todas eram grandes instituições que, no último terço do século XX, estavam florescendo. E no início do século XXI,
desapareceram. Todas foram fundadas, de modo geral, por uma personalidade inspirada que reunia em torno de si colaboradores para seguir o pioneiro. A saída do pioneiro, seja por morte ou aposentadoria, costuma levar à diluição da substância espiritual, e o foco único do pioneiro é gradativamente substituído por vários focos individuais, gerando desarmonia e perda de foco na iniciativa como um todo, pois a instituição passa a ter muitas regras, normas e procedimentos. A disposição dos fundadores para o sacrifício fica cada vez mais diluída e, finalmente, os colaboradores pensam mais em seus direitos do que em sua missão. Ao conceber a escola do altruísmo, precisamos ter esses fenômenos em mente. A forma como as instituições foram criadas no século passado não é mais a resposta para as necessidades da época atual e do futuro próximo. Falta descobrir a nova forma. Então, esse texto aqui é bem interessante, como ele mesmo chama, é uma reflexão, né? Nós estamos em tempos muito desafiadores, e a antroposofia precisava, né, como uma consequência do que o Steiner trouxe, se colocar no mundo, e isso aconteceu historicamente em torno de pioneiros, que eram pessoas que tinham, como todo pioneiro tem, uma força, né, por causa da sua tarefa kármica. Então, no Brasil especificamente, né, a grande pioneira foi a Gudrun, que trouxe a medicina antroposófica para o Brasil, depois fundou a Artemisia como um âmbito de autodesenvolvimento através do biográfico. A Gudrun esteve casada, né, com o Pedro Schmidt, que criou, juntos criaram a associação Tobias, Beneficente Tobias, que era para ajudar todas as iniciativas antroposóficas que estavam iniciando no Brasil, com as dificuldades inerentes, né, um tema que não era conhecido, principalmente por estar ligado à espiritualidade. E depois a Gudrun se casa com o Daniel, que é quem escreve esse livro, e eles fundam então a Artemisia, que já cumpriu o seu tempo. E aqui o que ele chama a atenção, e por isso que ele fala no final, né, que a escola do altruísmo tem que levar em consideração esse fato biográfico, né, da passagem do pioneiro para um grupo que apoia, que o pioneiro ele tem essa força nele. E agora o grupo que apoia tem que encontrar um jeito de, a partir das individualidades, seguirem com o processo, superando todas essas dificuldades, né, que surgem quando você tira a imagem do pioneiro. Né, porque o pioneiro em si ele tem a força. E ele não sozinho não consegue, evidentemente. Então ele precisa de ter esse grupo. Enquanto o pioneiro está ali, esse processo vai se mantendo em torno dessa figura que, uma vez que se afasta, os demais têm que pensar agora como em grupo, né? Como está se colocando e encontrando uma nova forma. E é isso que, então, acredito, impulsionou o Daniel, né, a criar essa escola do altruísmo. E é o que ele vai, então, seguir agora comentando, né? Acho que pode. Vamos lá. Qual é o impulso central da escola do altruísmo? Algum dia, em uma época longínqua do passado, fomos expulsos do paraíso com a missão de conhecer e povoar a terra, a fim de conquistarmos nossa autoconsciência. O objetivo era formar a 10ª hierarquia e acrescentar ao cosmos o princípio da liberdade. Os outros princípios, como amor, harmonia, movimento, sabedoria, etc., já existem no cosmos,
com base na atuação de 9 hierarquias existentes. As hierarquias celestiais, Nina, por favor, tem uma nota aqui, nota 3, está vendo? Quando fala da 10ª hierarquia, acho que poderia ler aqui ah, no rodapé da página. tá. As hierarquias celestiais foram denominadas por Dionísio de Areopagita, Digita. filósofo grego e aluno do apóstolo Paulo. Os nomes constam na Bíblia e são mantidos até hoje. São eles, de cima para baixo, serafins, ou espíritos do amor, querubins, ou espíritos da harmonia, tronos, ou espíritos da harmonia. Os dois, acho que tem um erro aqui. Não, aqui tem uma falha, né? Na realidade, os tronos são espíritos da vontade. É, Aqui tem uma são falha aqui. da vontade, precisa corrigir no livro. Heliótetes, os espíritos da sabedoria, Dinamis, ou espíritos do movimento, Exousiai, ou Elohims, ou espíritos da forma, e o sétimo é Arqueus, ou espíritos da personalidade, o oitavo, arcanjos, ou espíritos do fogo, e nono, os anjos, ou espíritos da vida. E aí o ser humano seria a proposta é nós conseguirmos chegar a formar uma 10ª hierarquia. E alguns livros falam, nós somos a 10ª hierarquia. Na realidade, nós estamos caminhando para nos tornar. Depende do caminho que nós vamos fazer, né? Estamos em processo, né? E para acrescentar ao cosmo o espírito da liberdade, porque os outros espíritos já estão no cosmo, como o amor, a harmonia, o movimento, a sabedoria, etc. Já estão no cosmo, com base na atuação dessas hierarquias. As hierarquias celestiais precisam do princípio da liberdade no cosmo para a sua própria evolução. O motor responsável por impulsionar esse processo descendente em direção à Terra foi o egoísmo que Lúcifer implantou no casal primordial, Adão e Eva, ao oferecer-lhe a maçã da árvore do conhecimento. No momento em que esse processo de diferenciação e individuação, impulsionado cada vez mais pelo egoísmo, chegou a um ponto crítico, aconteceu o mistério do Gólgota, no intuito de inverter a direção desse processo descendente de diferenciação para ascendente, momento em que o egoísmo deve ser contrabalançado pelo altruísmo e promover o impulso da integração que traz a humanidade de volta ao mundo espiritual. Mas agora autoconsciente e livre, graças a essa maravilhosa aventura humana terrestre. A parte inferior da imagem a seguir representa esse processo. O momento, o mesmo desenho, podemos ver também que o egoísmo combinado com o materialismo leva a uma situação no qual a humanidade não pode mais encontrar o caminho de volta e, dessa maneira, perde o objetivo da evolução, caminhando diretamente para a guerra de todos contra todos. A vivência de um Cristo em mim é o objetivo, ressurreição. Micael indicou o caminho e nos deu coragem por meio de sua escola suprassensível. Rudolf Steiner, por meio da antroposofia, nos ofereceu instrumentos a fim de nos capacitar a seguir o caminho.
ver anexos 1 e 3. A gente tem uma imagem que eu não sei se dá para ver aqui na tela, você consegue colocar? E de Então, essa quem o livro? imagem arquetípica do ser humano, a gente tem assim o céu estrelado, o cosmo, a cabeça, que está ligado ao espírito, ao pensar. Depois tem o sistema solar, que está ligado ao coração e ligado à alma, ao sentir, ao nosso sentir. E depois tem a Terra, que está ligado aos membros e ao nosso corpo e ao nosso querer, a nossa ação. Depois tem uma outra figura, que é a imagem arquetípica da evolução do ser humano, que está aqui, um pouquinho mais para cá, mais um pouquinho. Pronto, já deu. Então, assim, a gente tem o paraíso, né, que foi o nosso início ali, a descida para a terra, o egoísmo, até o mistério do Gólgota. E depois a gente tem o altruísmo, que vai nos levar à Nova Jerusalém. Aqui a gente tem o egoísmo, o materialismo, Babilônia. Né? Então, assim, é o período de desenvolvimento, agora o período de evolução. A gente está nesse período após o mistério do Gólgota, rumo à Nova Jerusalém, se conseguirmos o altruísmo. A parte superior dessa imagem apresenta outra figura arquetípica. Podemos observar como o ser humano está inserido nas forças do cosmos e verificar que ele é a síntese das forças do cosmos. Com nossa cabeça, estamos inseridos nas alturas do céu. O cérebro dá a expressão ao nosso pensar. Nosso cérebro é um espelho do céu estrelado na hora do nosso nascimento, o que justifica a existência do horóscopo, o não desvirtuado pelo charlatanismo. Nosso coração é de origem solar e comanda a partir do tórax o nosso sistema rítmico. O coração dá expressão aos nossos sentimentos. Todos os nossos órgãos vitais são formados pelas forças planetárias. Nossos membros e órgãos digestivos são formados pelas forças da Terra. Dessa área emana a nossa força vital e também emanam os nossos instintos e impulsos. Essa área dá expressão à nossa vontade. No cosmos, essas três forças cósmicas estão separadas e somente no corpo físico terrestre do ser humano elas atuam de maneira integrada, o que resulta na capacidade de desenvolvimento e de desenvolver autoconsciência. Nesse momento, posso dar apenas algumas indicações superficiais, pois o estudo de todo esse milagre de nossa existência é algo maravilhoso e requer bastante tempo. O ser humano é o objeto mais fascinante sobre a face da Terra, e conhecê-lo profundamente como agente de transformação, que é o caso de todos nós, é, sem dúvida, uma das atividades mais motivadoras que pode existir. De onde viemos?
Quem somos? Para onde vamos? Qual é o sentido da existência? Essas questões emergem na alma da consciência e um número cada vez maior de pessoas busca pelas respostas. Acho que podemos só ler até esse outro parágrafo, né? E paramos aqui. Quais são os objetivos da escola de altruísmo? E retomamos no próximo sábado, né? Tá, ok. Então, quais são os objetivos da escola do altruísmo? Primeiro, difundir a ciência espiritual, antroposofia, no mundo como complemento indispensável das ciências naturais. 2. Despertar o maior número possível de pessoas para a nova consciência, a alma da consciência. 3. Introduzir os conceitos da ciência espiritual na convivência humana por meio da prática do altruísmo, como veículo do desenvolvimento humano. 4. Tornar-se visível para todas as pessoas que buscam respostas, não prontas e não dogmáticas, a fim de que cada pessoa possa formar sua própria filosofia de vida. Obrigado. Então, na realidade, aqui ele vai. Nós já tínhamos lido, né, as bases que a antroposofia traz, né, para esse trabalho. E aí ele foi falando dos riscos que existem, né, no mundo atual, inclusive que estão presentes dentro da própria antroposofia, né? A gente sempre tem que separar a filosofia do filósofo, né? A antroposofia não é uma filosofia, eu estou só usando uma frase para dizer que existe uma ideia e as pessoas que comungam dessa ideia não são a mesma coisa que a ideia. A ideia tem um caráter mais espiritual e nós somos fontes espirituais individualizadas com todas as suas dificuldades e que podem ser superadas sempre que eu usar a fraternidade e o altruísmo, né? Quer dizer, o caminho seria esse, né? Então, o que ele chama a atenção, né, mostrando o ser humano, toda a evolução, nós chegamos num ponto, não só agora, né, a humanidade em vários momentos teve os seus grandes processos de crise, né, que são portais de desenvolvimento. E aí a ideia que ele propõe aqui é justamente essa, difundir a antroposofia, despertar o interesse pelo autoconhecimento, essa alma da consciência que busca a essência individual e a essência do mundo, conhecer mais, né, o que a realidade espiritual pode interferir no sentido assim, como que a realidade espiritual está presente no mundo, como que nós acessamos isso, né? E de uma forma não dogmática trazer isso, respeitando, né, a filosofia de vida de cada um, né, o modo de vida de cada um, a religião de cada um. Então, sempre tem vários exercícios na antropologia também que trazem isso, né? Como eu me mantenho coerente comigo mesmo, respeitando a coerência do outro. Respeitando não necessariamente significa concordar, mas através de encontros de esclarecimento e não de convencimento, nós podemos caminhar. Você vê que hoje em dia isso é uma grande dificuldade na realidade social, porque falta altruísmo e fraternidade. As pessoas querem convencer o outro do seu ponto de vista. E, na realidade, não existe uma verdade absoluta, né? Existe verdade absoluta, o próprio Steiner fala, quando você vê na evolução. Existe o dia e a noite, existem as estações do ano, isso são verdades absolutas. Quando chega no ser humano, nós temos as verdades que são individualizadas. E aí o processo de desenvolvimento, através do altruísmo, da fraternidade, é reconhecer o que o outro traz, não necessariamente eu vou concordar sempre com isso, mas através de encontros de esclarecimento de posições, de percepções, eu posso realmente evoluir como humanidade. Nós só chegamos aqui porque sempre existiram pessoas que pensaram assim.
Porque se nós vivêssemos com a polaridade como hoje está muito exacerbada, não a polaridade, as polarizações, nós temos o grande risco de rapidamente destruir tudo. Então, esse é um aspecto que eu acho que na escola do altruísmo tem essa proposta, né? De se colocar também no lugar do outro, né? Para entender a evolução e cumprir o seu próprio caminho, né? Doutor Ronaldo, é, a gente tinha que ter lido o anexo 3 antes de trazer a imagem arquétipa do ser humano. Então, eu sugiro que na próxima a gente comece com o anexo 3, que fala das Ele citou, etapas né? preliminares. É na página 114, o Do anexo. Mistério do Bom. É. Então, Aí a gente. na próxima aula, no próximo encontro, né? Nós voltamos, Isso, então. Esse é um livro que nos proporcionou essa experiência nova, né? De ler o livro alternando, né? Passeando pelo livro, na realidade. Então, esse livro tem a primeira e a segunda etapa, que são o livro mesmo, e os anexos, né, que vêm complementando isso. E a Nina lembrou muito bem. Então, no próximo sábado, nós começamos com as etapas preliminares do Mistério do Golda, na página 114. 14. Aí a Vou gente deixar volta pronto para aqui. 62 e lê a partir da imagem, né? Lê de novo Sim. essa partezinha aqui. Uhum. Uhum. O anexo 3 ele é pequeno também, né? Mas aí a gente faz essa leitura e retorna novamente à página 64, né? Sim, tudo bem. Então, muito obrigado, né? Bom fim de semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Sábado que Bom vem. final de semana. Tchau, Tchau, bom gente. final de semana. Tchau. Tudo bom. Tchau. Tchau, Ema. Tchau. Fala alto. Tchau, Vilma. Tchau. Tchau, linda. Tchau. Vou Lindeza. desligar aqui.